Eu chamo-me Ana Costa, nasci em 25 de 1 de 75, sou sanjoanense, de Gema. Entretanto, a minha relação com a Viarco nasce primeiro com a relação com o meu marido, que é o bisneto do fundador. Pronto, entretanto, podes-te apresentar, certo? Eu chamo-me José Vieira, nasci em fevereiro de 1974, 7 de fevereiro de 1974, e pronto, estou na quarta geração da família que está à frente da Viarco, neste caso, e pronto, trabalho lá desde 2000. Eu além de... Assim, se formos a contar desde os primórdios da minha existência, acho que sempre trabalhei como meu pai tinha um armazém, eu era quase que obrigada a ir para lá, não é? E foi aprendendo algumas coisas que agora tomo consciência que me são úteis hoje em dia, desde a expedição de encomendas, aquela noção do negócio. Acho que foi-se criando ali um bichinho. E desde sempre trabalhei, porque não era propriamente vinda de uma família rica, desde sempre trabalhei para ter as minhas coisitas em adolescente. Depois, quando tirei o curso de gestão industrial, e fiz um estágio e trabalhei 3 anos na indústria da borracha. Fartei-me, estávamos casados já há 2 meses, despedi-me e entretanto as circunstâncias levaram-me, comecei a estagiar na Viarco, comecei a fazer coisas que eram impensáveis, não é, ali dentro, porque estava tudo muito estagnado. Tentei-me tornar útil para sentirem que eu era necessário. Lá está, quando nós nascemos num determinado meio, esse meio para nós parece-nos natural, não há diferença nada relativamente aos outros, é a nossa realidade. Agora, a fábrica sempre foi uma coisa muito presente na família, não é? Porque o meu avô trabalhava lá, porque a minha mãe trabalhava lá, porque os primos e tios trabalhavam lá, ou seja, era uma coisa que era presente na família. Aliás, há uma memória muito engraçada que eu recordo-me quando nós éramos crianças, íamos para a escola, a carrinha da Viarco ia apanhar os primos todos e levava-os à escola, tipo, quase como se fosse um autocarro, uma coisa assim de género. Íamos todos de pé na parte de trás da carrinha, por isso a fábrica era uma coisa que era presente, era um sítio para onde nós íamos, ou seja, que nos dava acesso a algumas brincadeiras. Havia uma serração onde se podia fazer umas espadas, havia uma serralharia onde se podiam ir buscar uns rolamentos para fazer os carrinhos de rolamentos, ou seja, por isso é uma coisa... Dava assistência à família. Eu sou de marketing e relações públicas. Estudei no Ivoga, em Santa Maria da Feira. É o Instituto Superior dentro do Ivoga, aqui em Santa Maria da Feira. Eu recordo-me que quando terminei os estudos, ou seja, houve um período de uns meses onde eu andei à procura de emprego, não é? Mas acabei depois por ir parar a Viarco como estagiário, não é? E antes, quando estudavas, fazias também reposição no continente? Era repositor do continente, aqui em São João da Madeira, quando ele abriu, ou seja, por isso havia... Dos produtos da Viarco que nós fornecemos, a marca própria. Havia coisas desse género. Agora, a minha entrada na fábrica, para já, nunca foi uma ambição ou um pensamento. Não havia esse tipo de ligação, chamemos-lhe assim, emocional, ou de vontade para ir ocupar funções na fábrica, até porque havia gente da família que ocupava esses cargos, não é? E que estava efetivamente em funções, mas acaba por acontecer por uma questão de necessidade, ok? Foi após a morte do meu avô,
Passado pouco tempo, o meu primo António José também teve problemas de saúde. Entretanto, tios que trabalharam lá tinham saído para montar as suas próprias empresas, ou seja, e de um momento para o outro não havia quem pudesse, de certa forma, entrar. Os primos da minha geração estavam eles todos empregados, tinham feito eles todos a universidade, tinham as suas carreiras mais ou menos orientadas, ou seja, eu era aquele que, de certa forma, que estava disponível. E entro numa circunstância dessa natureza. Namorávamos, exatamente, tu trabalhavas no Henriques. E eu comecei a trabalhar na Viarco. Havia uma necessidade comercial, ou seja, por um lado. Por outro lado, havia a necessidade de uma presença que, de certa forma, fosse uma presença de conforto para os sócios. Ou seja, alguém que estivesse a tempo inteiro dentro da organização, não é? E que pudesse, de certa forma, operacionalizar coisas que eram do interesse dos sócios e da família. Aliás, eu lembro-me na altura em que eu entrei para lá, os primeiros trabalhos que foram feitos, de certa forma, foi estudar a empresa para a vender. Ou seja, havia um grupo espanhol primeiro que estava interessado na aquisição da empresa, depois houve uma empresa portuguesa, ou pessoas ligadas a uma empresa portuguesa do setor que também, de certa forma, andavam a estudar a empresa e a fazer propostas para a aquisição, ou seja, no fundo, isso foi uma base muito importante para mim, porque obrigou-me a tentar perceber o que era, qual era o valor, como é que se negociava, coisas assim desse género. Não é entrar diretamente com a gestão de uma empresa, porque a empresa tinha para já 4 que faziam a gestão da empresa, não é? Havia gente na produção, havia gente na parte financeira, havia em todas as áreas, não é o estagiário que vai resolver seja lá o que for, não. Havia sim, era uma necessidade de haver alguém que estivesse próximo da estrutura acionista, não é? E que pudesse reportar, de certa forma, aquilo que eram os acontecimentos do cotidiano que iam acontecendo. Sendo que isso também me obrigou, nessa primeira fase, a ir conhecer clientes, a fazer negociação com a grande distribuição e para essas coisas todas aí. Havia uma circunstância que era esta, que era o seguinte: a empresa já vinha a apresentar muitas dificuldades, ok? O facto de não terem sido feito investimentos nos anos 70 e nos anos 80, ou seja, o aproveitamento dos quadros comunitários para modernizar a fábrica, para meter novas tecnologias, ou seja, de certa forma já a transformava em 2000 numa empresa obsoleta. Aliás, um dos sons característicos, por exemplo, do escritório, eram as máquinas de escrever, ok? Isto é, não havia computadores, havia um fax, ou seja, os documentos eram escritos à máquina. O que significa que já em 2000 a empresa era tecnologicamente atrasada face àquilo que eram os seus concorrentes. Quando eu entrei para a Viarco, ou quando comecei a trabalhar efetivamente na organização a tempo inteiro, havia situações delicadas. Por um lado, a Viarco era associada a uma empresa de calçado que tinha dificuldades financeiras terríveis, ou seja, por outro lado, o mercado chapeleiro também estava num momento muito complexo e difícil, e aquela que era a empresa que mais probabilidades dava de poder subsistir e que ainda mantinha efetivamente uma atividade rentável, chamemos-lhe assim, eram os lápis. E conclusão, e é um bocado esta circunstância que é, quando nós entramos num barco que se apresenta que está a afundar, ou seja, de um lado existe uma empresa de calçado em problemas, uma empresa de chapéus em problemas e uma empresa de lápis que, mantendo uma atividade rentável, corre o risco de ser suplantada por via da sua não capacidade competitiva. Nós esquecemos tudo aquilo que aprendemos na universidade, não é? Isto é, os planos de negócios, os planos de marketing, os planos de não sei o quê, porque quando se chega a uma organização
que não tem capacidade financeira de investimento, por um lado, depois não tem recursos tecnológicos para poder dar respostas, ou seja, tem limitações ao nível daquilo que são os seus próprios recursos humanos, o que é que se faz, não se faz, ou seja, isto aprende-se e tenta-se, de certa forma, sobreviver ao momento na expectativa de que aquilo que venha a seguir possa trazer alguma coisa aonde nós nos possamos agarrar, não é? Agora, ou seja, o momento era complexo e duro, não é? Duro. E obviamente que se nós temos nesta fase uma terceira geração, ok? Ou seja, já são herdeiros de herdeiros, muitos deles sem qualquer tipo de ligação de trabalho real na organização, ou seja, que não tiram rentabilidade, não há interesse em manter um negócio, não é? Eu não me interessa ser sócio de uma coisa para ser sócio de uma coisa que só me dá chatices, não é? E nesse sentido, a ideia de vender, ou a ideia neste caso a ideia de vender, ela é perfeitamente legítima e era uma possibilidade, efetivamente, que esteve em cima da mesa. Não se concretizou porque não houve acordo. Eu diria que não tem valor. Porquê? Porque ou é alguém da área que sabe especificamente o que é que vai fazer, ou então é muito pouco atrativo, ou seja, é um negócio pouco atrativo. Nós estamos a falar de produtos que valem cêntimos, que para se fazer algum volume tem que ser sempre aos milhares, ou seja, mas ias dizer alguma coisa? Não, é aquela história que nós discutimos várias vezes, discutimos entre aspas do goodwill, que é o valor da empresa, não é? E a marca Viarco é sonante e tem de certa forma algum peso, ou tem um peso a nível nacional. Pronto, isto é o valor que não está contabilizado no balanço, não é só propriamente o taxativo de olhar para os números, mas acho que e hoje em dia ao analisar o balanço da Viarco não se pode olhar taxativamente aos números, porque há uma envolvente que tem que ser compreendida. Nós, por exemplo, as reuniões com os bancos, tentamos sempre trazê-los lá para sensibilizá-los para a nossa realidade, senão se eles olham diretamente para os números, as coisas são diferentes. Pouco interessantes. Nós imaginemos esta coisa, nós vamos para a escola e ensinam-nos, salvo seja, que a função de uma empresa é dar lucro, ok? Quanto mais lucro melhor, ao menor custo possível, com a máxima rapidez, e este tipo de lógica de querer ganhar muito dinheiro, muito rapidamente e com pouco esforço, não é? Mete sempre os projetos na ótica de curto prazo. Nós, como uma empresa desta natureza, um projeto tem que ser visto sempre na ótica do médio e longo prazo. E conclusão, ou seja, o negócio é pouco atrativo do ponto de vista de o querermos vender a alguém que seja fora da área. Agora, existe uma questão que é esta e que foi, de certa forma, aquilo que nós fomos aprendendo, que era o valor do património, ok? Porquê? Porque nós víamos no meio daquelas máquinas velhas todas, daquela janela que é para a Revolução Industrial, nós víamos pessoas olhar para aquilo com um gosto de tal maneira que nós próprios começámos a perceber que, se calhar, aquilo que era mais importante naquela fábrica não era o negócio, mas era o património que estava envolvido à volta do negócio. E isso foi, de certa forma, aquilo que começou a mexer com a ideia de turismo industrial, com a ideia de criatividade, dos artistas, de utilização do espaço industrial para funções que não eram aquelas que são habituais numa fábrica, que é produzir, armazenar, logística e eficiência. E então, lá está, começamos a falar com outras pessoas,
São João da Madeira percebeu que essa também poderia ser uma oportunidade, ou seja, fez uma primeira candidatura num âmbito de um projeto industrial em 2006, que acabou por não avançar, porque as verbas para o financiamento, segundo aquilo que reza a história, eram pouco apelativas ou pouco atrativas, ou seja, mas havia já esta, como é que eu vou dizer, a noção e sensibilidade, não é? De que, por um lado, o negócio tinha os dias contados, por via da não competitividade, por outro lado, que o património e o conhecimento poderiam ser, efetivamente, os ativos da fábrica que a podiam transportar para outros patamares. Por exemplo, a nível uma coisa relativamente simples, ou seja, se nós estivermos em 2005, 2006, nós em 2005, 2006, olha, fizemos aquela história dos lápis mágicos onde tivemos um ilustrador, ou seja, nós logo no início da minha entrada, mais que, menos que, passamos a ter design gráfico próprio, ok? Que era uma coisa que não havia. Aliás, quando o Zé entrou lá na fábrica, ele teve que levar o nosso computador pessoal, porque havia um único computador da contabilidade. Ou seja, em termos de recursos, isto estava tudo muito estagnado, ou seja, não havia. Era para a contabilidade e era o que era importante ali para trabalhar a computadora e ponto. Não é, mas se nós nos reportarmos, por exemplo, a 2000, imaginemos esta coisa, em 2000 estava a surgir a internet, estava a surgir toda uma série de coisas, ou seja, estava toda a gente motivada com o novo milénio e do crescimento espetacular, tínhamos entradas, tecnologias, não sei o que mais, ou seja, e havia esta necessidade de nós sermos capazes de produzir imagens, isto é, fotografias, para fazer catálogos, para fazer embalagens, para fazer design de produto, tudo coisas que, quando contratadas fora, não é, ficam sempre muito caras. Okay? Paga a peça. Paga a peça, contrata um catálogo, tem quantas fotografias? Tem 200 fotografias. E conclusão, e esta ideia de nós podermos, por um lado, ter a parte do design própria, o contacto com gente da criatividade, nós começamos efetivamente a olhar para estas coisas e a começar a transformá-las em negócio e em oportunidades. Sim, numa primeira instância isso nem passou pelos sócios, ou seja, era na altura na gerência estava o Sr. António José. Mas estamos a falar de... Em 2000. Em 2000. Em 2000, não é? Ou seja, sim, olha, mas eu nessa... estava na gerência o Sr. António José, não é? Que foi... E o meu tio Araújo. Mas a negociação direta, à primeira, foste tu e o Sr. António José, não é? Sim, pronto. sim. Não é? E a partir daí nem sequer passou para os sócios, ou seja ele morreu um bocado por ali, não é? Não, havia... Isto houve várias negociações e vários momentos de negociação. Havia coisas que eram de falar e de negociar, outras coisas que eram de estudar, ou seja, tudo aquilo que era estudo e passava-se dentro da fábrica, passava-se comigo e com o meu primo António José. Tudo aquilo que era depois negociações, muitas vezes nós tínhamos reuniões e depois íamos para outra reunião lá com as coisas, fazer valer aquilo que era à vontade dos sócios, sim. São os donos. Tenta vender, sim. Isto é sempre aquela coisa que é assim, quando nós podemos olhar para as coisas por vários prismas, não é? Quem compra olha para o negócio. Quem vende não pode olhar só para o negócio, não é? Porque se for olhar para o negócio, entrega a coisa não tinha valor, mas a empresa tinha ativos e nós não poderíamos, de certa forma, desvalorizar os ativos todos da empresa apenas por uma questão do que o negócio não estava a correr, não é? E por isso aquilo que impediu a venda em 2000, em 2001 e em 2002 foi única e exclusivamente uma questão de preço. Neste caso aqui, o grupo espanhol que queria comprar a empresa, aquilo que lhe interessava única e exclusivamente era a questão da distribuição e a marca, não sei o quê. Não, eles tinham uma fábrica em Espanha e o objetivo deles não era produzir cá, seria produzir lá, ou seja, utilizar a marca como uma porta de entrada para os produtos deles.
O grupo português, ou as pessoas em Portugal, não tinham um interesse claro no desenvolvimento da fábrica. Um produto não é só aquilo que ele faz. Isso é o que nós aprendemos na escola. É aquilo que ele representa, é aquilo que ele parece, é aquilo com que ele é construído, tem toda uma série de características e de valores associados que não é só quanto custa produzir, margem e toca a vender, não é? Obviamente que estas coisas aqui, quando nós vimos para uma empresa que já tem rastro, não é? Nós temos aqui uma percepção de que, por um lado, estamos de passagem, ou seja, que as coisas não nos pertencem, não é? Nós estamos de passagem e que há efetivamente uma circunstância que é, de tempos a tempos, é necessário intervir nessas coisas. Porquê? Porque nós não podemos manter um design de 1905 ou 7 ou 10 absolutamente inalterado. Porquê? Porque há produtos que são específicos para determinado tipo de públicos que procuram determinado tipo de linguagem ou que procuram determinado tipo de estímulos. E obviamente que essa coisa, quando nós começamos a trabalhar no desenvolvimento do produto, o aspecto da embalagem e o aspecto do conceito da embalagem, essas coisas todas, isso era tudo pensado. Por um lado, dentro daquilo que eram as nossas limitações ao nível de conhecimento, não é? Porque estávamos todos ali, de certa forma, a começar a experimentar, a tirar a barra à parede para ver se colava, ou se caía, se corria bem ou se falhava, não é? Porque isto, quando nós estamos a fazer desenvolvimento de produto ou design de produto, nós não sabemos nunca se a coisa vai correr bem ou se vai correr mal, não é? Agora, se nós tivermos essas preocupações, por um lado estéticas, por outro lado de conceito, podemos minimizar um bocadinho o risco que está associado à coisa. Agora, aquilo que aconteceu, entretanto, lá está, nós tivemos um primeiro momento em que houve uma tentativa de vender, isto é, um primeiro momento onde nós já estávamos, de certa forma, a interagir com a empresa. Houve um primeiro momento de venda, essa venda falhou e colocou-se a questão, o que fazer a seguir, não é? Nós tínhamos encerrado a fábrica de chapéus, eu penso que em 2000. Encerrou em 2000, é que eu ainda não estava lá. Tínhamos libertado daquilo que era o problema da empresa de calçado, não é? Ou estávamos a lidar com essa circunstância e havia a questão, o que é que se vai fazer com a fábrica de lápis? E pronto, e começou com esta situação, que era, por um lado, nós tínhamos grande parte do nosso mercado assente no regresso às aulas. O regresso às aulas era o Natal. Ou seja, havia um pico, nós em janeiro já começávamos a trabalhar para a campanha escolar, havia ali um pico de maio, em termos de faturação, de maio a setembro, que praticamente sustentava o ano todo. O ano todo a empresa. A empresa em 2000 tinha a parte de publicidade. No fundo eram três, o profissional e o office escolar. E o office escolar, bastante standardizado. Sim. Isto é, a publicidade sempre foi diferenciada, porque eles tinham muitos modelos, faziam-se cores, acertavam-se cores, pintavam-se as cabeças. Não é? É feita à medida de cliente, enquanto os outros era assim, muito standard. Se calhar o office escolar andava à volta de quê? 70%? Não, 50%. Acho que mais um bocadinho. O regresso às aulas representava 50% da faturação da empresa. Eu acho que andava à volta dos 20 e tal, eu sei que de... 20 e tal, não, porque calhar na altura deveríamos ser 30 e tal. Nunca chegamos, não, que 30, desde que eu estou lá, o máximo que batemos é na atualidade. É na atualidade, ok. Antes disso, é assim, nós tivemos o boom em termos de faturação foi em 2007, ou seja, que estava muito assente naquelas de licenças, tínhamos o NOD e o RUC, ou seja, que isso para as grandes superfícies foi o boom. Depois começou a entrar, permitir a entrada de produtos chineses licenciados e não sei o que é isso de caiu. Não teve a ver com a legislação a nível europeu, teve a ver com uma circunstância que é esta, ou seja, nós a determinada altura porque o que é que acontece? Vamos cá ver uma coisa. Aquilo que se passa, ou que se passava, as grandes superfícies exigiam grandes investimentos, não é? Exigem grandes investimentos.
E de um momento para o outro, a possibilidade de nós adquirirmos uma licença que os outros não têm, de uns desenhos animados que os miúdos todos querem, ok, retira a questão do preço e passa, lá está, para a questão do valor. Era a novidade. Mas, ou seja, isto funcionou bem 1 ano, funcionou bem 2 anos e a determinada altura aquilo que aconteceu, lá está, nós, na nossa ânsia de precisarmos de fazer coisas muito baratas e não sei o quê, conclusão, essas licenças passaram a estar ao lado de outros produtos licenciados iguais, não é? Com preços muito mais baratos porque vinham da China, isto é, imaginemos esta coisa, nós podemos ter uma caixa de 24 lápis de cor que custava, agora vou dizer um número qualquer, 5 euros, não é? E eu por 5 euros comprava um conjunto de 30 marcadores, mais não sei o quê, de um momento para o outro, o produto efetivamente, e a própria importância dos desenhos animados também acaba por se esgotar. Conclusão, e isso aconteceu precisamente numa altura em que, por um lado, começa uma crise internacional dos Estados Unidos, em que as grandes superfícies passam a ter uma atitude, como é que eu vou dizer, muito mais agressiva em termos de preço, ou seja, e de querer fazer uma distinção muito clara por preço, ou seja, isso implicou a transmissão de uma produção que era feita em Portugal para a China ou para outros destinos, e de um momento para o outro a empresa acaba por perder o seu maior cliente. Em 2009, ou seja, tínhamos uma grande superfície que representava cerca de 34% da nossa faturação, ou seja, quer em termos de desenvolvimento da marca própria deles, quer no contexto do produto VR. Exatamente, e aí acho que foi na altura que realmente começamos a encarar o negócio de uma forma diferente e se calhar a fazer um forcing maior, e a perspectiva do turismo industrial na altura era a Wanda Cardoso que estava à frente, que infelizmente já não está cá. Que fez esse forcing em termos de desenvolvimento do turismo industrial, na altura também Paulo Cavaleiro. Mas agora imagina esta coisa, ou seja, nós perdemos o nosso maior cliente, ou seja, desapareceram 30 e tal % da faturação assim de um ano para o outro. Por outro lado, começa a haver uma crise internacional, ou seja, os bancos começam a retirar linhas de crédito que estão contratadas, ou seja, desalmadamente, sem dó nem piedade. Ou seja, e de um momento para o outro o futuro avizinhava-se extremamente complexo. Porquê? Porque se nós perdemos 34% a 35% da faturação de um ano para o outro, ou seja, não é possível manter uma estrutura de custos sem que não haja uma intervenção na organização. Mas o que é que acontece? Acontecia uma coisa que era o seguinte: nós, desde, lá está, 2005, nós começávamos a ter já relações muito... De 2005 não, já em 2002 o Fernando Bariz tinha feito aquela cena, já havia uma relação com alguns criativos e com gente da criação que em 2006 já tinham levado à produção de um produto novo, não é? Que chamou-se Artgraf, era uma aguarela de grafite. Surgiu no meio de uma discussão de projetos, lá está, criativos, onde o professor José Emílio, que era um dos convidados que estava lá na fábrica, me contou uma história de um produto que tinha sido testado nos anos 90 pelo meu primo António Araújo, que era o tipo que percebia daquela técnica toda e de comercial, o tipo que percebia de tudo que tivesse a ver com lápis. E conclusão, ele falou-me nesse produto que tinha sido experimentado e que não tinha ido avante. E eu falei com o António José na altura, com o meu primo, perguntei-lhe o que era, o que não era, e porque é que ele não tinha ido avante. E lá está, e em 1990
quando nós ainda estamos num Portugal quase fechado, apesar da Europa já estar a funcionar, já estarmos na União Europeia, aquilo era muito de sentido único, isto é, entravam produtos, mas não estavam propriamente a sair à mesma velocidade que entravam. Nós começamos a perceber uma coisa que era esta, que era, para já era, se o produto funcionava, se ele era realmente inovador, se nós o podíamos produzir, não é? E quanto é que eventualmente ele poderia custar. Juntando essas coisas todas, a questão era, nós podíamos fazê-lo e não tinha praticamente impacto nenhum ao nível de investimento. Ok? Isto é, nós poderíamos desenvolver um produto com base na tecnologia existente, a única coisa que nós teríamos que arranjar era uma embalagem para aquela coisa e experimentar conceito. Porque, imaginemos isto, é impossível vender um lápis nessa altura, chamemos-lhe assim, para a Alemanha. Os tipos tinham Faber-Castell, tinham a Staedtler, Stabilo, mais não sei o quê, não sei o que mais, para que é que eles vão comprar um lápis português? Não vão, não compram. Mas aquele produto eles não tinham. Aquela aguarela de grafite, aquilo que dava para pintar a lápis, aquilo que o professor José Emílio tinha dito, que era um produto altamente inovador, que tinha dito que o mestre José Rodrigues chamava aquilo lápis a pincel, aquilo deveria ter algum interesse. E conclusão, e se nós não conseguimos vender um lápis HB na Alemanha, se calhar vamos conseguir vender isto, ok? E começamos a fazê-lo sem uma pressão de ter que vender. Porquê? Porque o custo de o desenvolver foi praticamente nulo, ok? Conclusão, em 1990 a coisa não foi feita. Porquê? Porque era para artistas. Os artistas representavam um micromercado que se esgotava nas Belas Artes do Porto e eventualmente nas Belas Artes de Lisboa, não faço a mínima ideia, não é? Mas não havia a perspectiva de querer vender ou para a América, ou para a Alemanha, ou para a Inglaterra, não. Esgotava-se nas Belas Artes e nas Belas Artes. Significa que não era um mercado, não era um apelativo para alguém que estava efetivamente muito orientado para a produção, ou seja, produção. Fizemos esse produto, ok? Tínhamos produto, entretanto veio a crise, entretanto veio essas coisas todas desagradáveis e nós em 2009 fizemos uma participação, aliás, tivemos duas participações que foram fundamentais para aquilo que era a confiança que nós tínhamos ou que a confiança que nós posteriormente viemos a depositar no projeto, que é, fomos para Londres participar num evento de design que era a Tent London e fomos para Milão participar num evento de design em Milão, ou seja, para quê? Para mostrar produto e validar preço. Isto é, se esta coisa custa X... E a própria marca, ou seja, nós enquanto aqui temos a identidade nacional da Viarco, ou seja, ali íamos com o produto, ou seja, não havia ligação à marca com o público. E criamos a linha Arte Gráfico, como o Zé disse, em 2006, que foi um produto que virou marca. Ou seja, foi o primeiro produto que nós chamamos de arte gráfica e depois é a linha de produtos que atualmente temos de arte gráfica. 5 ou 6, ou seja, que temos mais a área de design e vintage. E o material de arte. Sim. E coisas muito, às vezes, muito experimentais. De grosso modo são 5. Nós não sabemos onde é que elas se encaixam. Mas conclusão, imaginemos esta situação. Nós fomos para Londres e fomos para Milão à boleia. Ok? Eu quando digo à boleia era no sentido de que havia uma plataforma que na altura era Portugal Brands, uma coisa assim qualquer, em que eles contratavam espaços, ou seja, levavam uma série de empresas e as nossas coisas são pequeninas, ou seja, aquilo não custou quase nada mandar aquela coisa. Para Londres fomos dormir para a casa de uma amiga. Estávamos quase falidos. E conclusão, nós fizemos a coisa muito baratinho. Aquilo que aconteceu foi o seguinte, nós vimos pessoas que não nos conheciam de lado nenhum, que não tinham relação afetiva nenhuma com a marca, a querer comprar o produto. E aí chamar um amigo para ir comprar um produto. Aí chamar um amigo e comprar produto, e comprar produto, e comprar produto, e comprar produto. E nós, se em Londres não levamos material para venda, foi só para exposição, quando foi para Milão já levamos material para venda.
E num sítio onde ninguém nos conhece, nós vendermos 5.000 euros de mercadoria em 3 ou 4 dias, em coisinhas pequeninas, isto significa que não só o produto funcionava, como ele tinha valor suficiente para ser produzido de uma forma arcaica, artesanal ou mal amanhada em termos de processo lógico, porque o consumidor efetivamente reconhecia-lhe valor. E, aliás, foi por via dessa experiência... A reação das pessoas, eu não estive lá, que essas situações internacionais, geralmente, mas o ver o fascínio das pessoas quando viam o produto, os artistas parecia que estavam ahogados da inovação e estão sempre à procura de coisas novas, não é? Tem os pastéis a óleo, tem esses materiais todos tradicionais, mas tudo que sai ali fora um bocado, parecia que estavam... à espera que alguma coisa acontecesse. E conclusão, nós fizemos uma coisa que foi esta, ou seja, em 2009 nós estávamos a iniciar-se, ou seja, aquele que seria a parte mais negra pelo menos deste período, deste novo milénio, não é? Porque acabávamos de perder clientes importantíssimos, avizinhava-se uma crise catastrófica e de um momento para o outro nós tínhamos, efetivamente, os sócios desmotivados, os donos, não é? Com receio, desacreditados, ou seja, sem uma lógica de perspectiva. Porquê? Porque lá está, se nós estivermos a falar de pessoas que já vão nos 60 anos, ou que já vão nos 70 anos, não é? Que não estão à espera que de um momento para o outro de ter uma perspectiva de longo prazo de um negócio, vendo que efetivamente ele vinha a perder balanço, ou seja, voltou a começarmos com aquelas coisas todas do vamos encerrar e vamos vender e vamos... Houve várias tentativas de venda, abordamos várias pessoas na altura. Não, mas entretanto houve uma coisa que eu acho que é importante referir, que é o seguinte: nós a determinada altura, por dificuldades de relacionamento, ou seja, e eu quando digo relacionamento não estou a falar de relacionamento pessoal, mas de encontrarmos aqui efetivamente objetivos ponto de encontro. não é? Porque quer dizer, eu sou gerente de uma empresa que não é minha, assumo responsabilidades que não são minhas, não é? E de um momento para o outro, o meu chefe, o meu patrão não acredita no trabalho que nós estamos a fazer. E isso não é, como é que eu vou dizer, compatível. E foram mesmo em termos de compras, ou seja, de falhas de matérias-primas, foi um período muito conturbado, porque mesmo que quiséssemos produzir, ou seja, havia aquele impasse dos sócios, grandes investimentos, principalmente na situação de aquisição de madeira, não sei o que é a nossa matéria-prima mais cara, ou seja, houve ali uma série de entraves que ainda retrocedeu um bocado o negócio. Ou seja, e nós, o que é que nós fizemos? Fizemos uma coisa que foi esta, foi falar com os meus primos, não é? Fizemos um convite à quarta geração, isto é, a gente da minha geração, apresentamos e fizemos uma apresentação de um projeto em que dizíamos aquilo que nós consideramos é que este património é mais valioso do que a propriedade de quem quer que seja, e a nossa vontade, a nossa motivação é preservá-lo, e para o preservar nós propomos que se crie uma situação do turismo industrial, que se faça uma aposta no desenvolvimento de novos produtos, no sentido de tentarmos a questão da internacionalização e de procurarmos mercados fora, ou seja, por via deste pacote, chamemos-lhe assim, que por um lado comunica, por outro lado valoriza, por outro lado permite efetivamente a produção. Para ver se efetivamente tínhamos alguém que estivesse receptivo. Não, ou se tínhamos as pessoas efetivamente receptivas a esse tipo de projeto. Pronto, lá está, uma vez mais, havia aquelas lógicas de gestão que eu quero, por um lado, ganhar dinheiro, rápido, não é? Por outro lado, aquilo parecia tudo assim muito confuso e muito abstrato. Fazendo-nos cenários já de importação de produtos assim num pavilhão, mudar tudo e não sei o que era precisamente o contrário daquilo que nós queríamos. Não é? Ou seja, nós queríamos manter o edifício de propostas para a venda do edifício utilizando o compra e vende. Nós não
não era isso, ou seja, se por um lado não havia a motivação da geração mais velha, por parte da geração mais nova, com as devidas exceções, obviamente, não é? Não havia também condições para haver uma maioria forte, segura para fazer, o que significa que a coisa continuou a correr na medida daquilo que era possível fazer. Então, a coisa era, nós tínhamos perdido o nosso principal cliente, havia uma vontade de montar um projeto diferente, tínhamos tido uma experiência internacional, tínhamos partilhado isso com os primos da minha geração, mas pronto, ou seja, isto era tudo ainda muito... uma coisa que eu não referi, que eu acho que é importante, é o facto de, em 2008, a empresa ter transformado o espaço da chapelaria em ateliê para artistas. Ou seja, nós tínhamos tido, lá está, o ano de 2005, 2006 tinham sido anos muito interessantes do ponto de vista da descoberta do património da empresa, isto é, nós tivemos uma pessoa que começou a fazer uma tese não, na altura era doutoramento, mestrado e depois mais tarde é que foi doutoramento. Mas tu tinhas o Carlos Coutinho, ou seja, que começou a fazer o estudo no âmbito do... E era curioso que nós contávamos o início da história da Viarco de 1914, depois com essa tese de mestrado ele andou nos arquivos em Vila de Conde, que é a proveniência da Viarco, e afinal é de 1907, ou seja, o que nos transmitiam, que no fundo era o boca a boca, que era uma realidade da história de 1914, fomos a descobrir 1907, que é a história que contamos atualmente. Se calhar, se formos fazer mais pesquisa, ainda descobrimos que existem outras. Há sempre alguma coisa por trás, mas em 2006, ou seja, nós tivemos uma experiência com uma associação cultural no Porto, que eram os Maus Hábitos, onde fizemos uma exposição sobre o material antigo. Foi a nossa primeira exposição e foi um bocado também depois que também foi na altura que se calhar que tivemos o primeiro contacto com a Catarina Portas e a vida portuguesa, ou seja, os produtos vintage, foi mais ou menos nessa altura, não é? Que eu lembro-me dela entrar lá nos Maus Hábitos e ver aquilo ficar em êxtase, não é? Pronto, e uma pessoa, se calhar com os primeiros contactos, se calhar com uma pessoa que soubia falar, eu pelo menos senti isso, não é? Senti que realmente era mais uma validação para a Viarco noutra área. Foi um bocado, foi um bocado empurrãozinho com a Catarina Portas e a vida portuguesa. Mas estas coisas aconteceram todas naturalmente e em simultâneo. Isto é, imagina esta coisa, nós estávamos a fazer uma banda desenhada na altura com o Rui. Entretanto, tivemos aquela reunião para ver o que é que podíamos fazer com os lápis, onde chamamos o professor Jaime, onde esteve o Miguel, onde esteve o pessoal dos Maus Hábitos, onde esteve uma série de gente, que fez com que nós fizéssemos uma exposição nos Maus Hábitos, que fizéssemos uma exposição no Centro de Arte de São João da Madeira com o Pascal Nordman. Que também foi em 2006. Exatamente, com o professor Vitor Costa na altura. Ou seja, foi o ano onde nós lançamos a aguarela de grafite Art Graph. Ou seja, de um momento para o outro... Em 2006 aconteceu muita coisa. Aconteceu muita coisa, ou seja, por um lado vimos que a parte do design antigo da história podia ter um valor, ou seja, aliás, nós sabíamos que ele tinha um valor, não era mercado para o vender, ou seja, a vinda da Catarina Portas com o universo dela da vida portuguesa veio criar esse mercado interno, chamemos-lhe assim, que depois é levado por turistas e que espalham também a mensagem, ou seja, a colaboração com os artistas que deriva numa exposição gráfica, que deriva
num projeto que foi o Viarca Express, que juntou 100 artistas espetaculares que partilharam... Isso também foi em parceria com os Maus Hábitos. No fundo, o projeto, entregamos a 10 artistas de renome os lápis, quando eu falo, ou seja, desde Joana Vasconcelos, Paula Rega, ou seja, a começamos mesmo para ver Porque lá está, porque tínhamos um parceiro que já estava ligado à parte artística, que neste caso os Maus Hábitos, o Daniel, o Isaac, aquela malta de lá, ou seja, tinham já essa visão, ou seja, tinham esses contactos. Nós aproveitamos a ideia, neste caso do Isaac, que era fazer um lápis que viajasse e que depois contasse uma história, ou seja, e nós começamos a perceber várias coisas. Do valor da história, das coisas, do valor dos objetos. Porquê? Porque, por exemplo, no Centro de Arte de São João da Madeira houve um artista suíço que foi convidado para vir fazer cá uma instalação, e uma das coisas que nós fizemos foi efetivamente o querer conjugar a parte artística com o material da fábrica. Ou seja, e toda aquela construção que ele fez, ou seja, ensinou-nos o valor das peças, ensinou-nos como é que as coisas podem ser expostas, como é que elas devem ser apresentadas. Conclusão, quando chegamos a 2009, e está tudo virado de um avesso, não é? Porque nesta coisa da economia ninguém manda. Não é? Isto é, ninguém, pessoas normais não mandam. Ajustam-se ou adaptam-se. E conclusão, quando perdemos o maior cliente, quando entramos num clima de muita incerteza face ao futuro, aonde a perspectiva é... Nós víamos as coisas de uma forma e acreditávamos em projetos que não conseguimos, não é? E os sócios viam de outra forma, não é? Estavam noutra fase da vida deles. Os sócios e a maior parte daquilo que são as pessoas normais, não é? Porque arranjar uma parede nunca é um investimento de marketing. Não é? Ou seja, e nós precisávamos era de arranjar as paredes para transformar a fábrica num instrumento de marketing. Ou seja, quando nós temos coisas que chocam com aquilo que é a literatura que está escrita em termos da construção de um projeto económico baseado em, como é que eu vou dizer, valor, não em produto só, torna-se difícil de explicar, tanto mais que lá está, quando nós atiramos as coisas para a frente e as pessoas querem resultados imediatos, não há hipótese. Conclusão, nós chamamos os primos, tentamos que eles tomassem a posição dos pais, não foi possível, nós apresentámos uma proposta de aquisição, ela não foi aceita, houve uma vontade de encerrar a empresa que também não avançou, porque nós, por isso, simplesmente também dissemos que não estávamos disponíveis para o fazer, ou seja, isto é, havia a legitimidade de o fazer, não é? Porque quem é dono manda, mas nós também não estávamos disponíveis para sermos. Começou a haver, efetivamente, cada vez mais incerteza, cada vez mais dificuldade, cada vez mais as vendas sempre a cair. E chegou uma altura que efetivamente o encerramento da empresa era provavelmente o facto mais possível. Nós, na altura, como eu estava a dizer, pronto, dissemos que não estávamos disponíveis para liderar esse processo, que estávamos disponíveis sim para sair, mas entretanto, antes de mais qualquer coisa, houve uma tentativa de venda, ou pelo menos de prospecção de venda. Foram contactados na altura três empresários aqui de São João da Madeira, de diferentes áreas, com ramos complementares ou com conhecimento complementar ou com aquela atitude efetivamente de dinamizador, de empresário que pega em projetos. Mas lá está, se nós voltarmos a 2010, 2011, uma empresa que venha perder receita consecutivamente desde o ano 2007 e que, ou seja, torna-se tudo muito complicado. O que significa que chegou a uma altura em que efetivamente ou a empresa era encerrada ou então nós tomávamos uma posição de aquisição sobre a empresa, o que veio a acontecer.
Em maio de 2011. 2011, exatamente, o que veio a acontecer e que a partir daí não foi mais do que o tentar pôr em prática aquilo tudo que vinha a ser preparado, dito e explicado, não é? Tivemos uma coisa muito curiosa, que foi, nós ficamos com a empresa em maio de 2011, no mês seguinte Portugal estava a pedir assistência financeira A troca, entre a troika. Existe uma circunstância que é esta. Em primeiro lugar, a empresa tinha património, ok? Que segurava uma série de circunstâncias e que no limite dos limites, se fosse para explodir, ok? E se fosse para encerrar, aquilo que teria sido feito era a venda de património. Conduzir um processo de maneira a poder efetivamente fazer a liquidação das dívidas. Eu tenho uma coisa que esta que é a minha pessoal, que me coube a mim, salvo seja, que foi em 2000, acho que foi em 2000, quando a Viarco decidiu encerrar a secção de chapelaria, fê-lo exclusivamente porque não houve ninguém que quisesse chamar a si o desenvolvimento do negócio, ok? Com uma fábrica de sapatos a pegar fogo, com uma fábrica de chapéus em autogestão, chamemos-lhe assim, e foi encerrada porque não havia uma pessoa para gerir o negócio. O que significa... E nessa altura aconteceu uma coisa que foi esta, que foi o seguinte: nós encerramos a empresa e pagamos as dívidas de toda a gente. Ok? Pagamos as dívidas com os nossos funcionários, pagamos as dívidas aos nossos fornecedores. Houve fornecedores que nos deram tempo, seguramente, para poder fazer a liquidação da dívida. Foi vendido património, ok? Também para fazer o suporte a essas responsabilidades, independentemente de ter sido doadas coisas ao Museu da Chapelaria e aquelas coisas que eram fundamentais terem sido sempre salvaguardadas para esse fim. Mas eu aprendi nesse processo que é assim, uma empresa pode encerrar, mas ao encerrá-lo tem que ser capaz de liquidar as suas responsabilidades, ok? Isto é, nós não podemos ter algo, obviamente que as pessoas investem, correm riscos e fazem sacrifícios e para construir um património e que depois no fim, se aquilo vai tudo ao ar, não é legítimo as pessoas ficarem desprovidas de tudo, não é? Mas ao mesmo tempo as coisas também não podem ser feitas ao contrário, que é nós tentarmos minimizar o nosso impacto enquanto empresários, destruindo os outros todos à nossa volta. Fazê-lo com dignidade. O que significa que nós, quando ficamos com a empresa, nós tínhamos uma coisa absolutamente certa, que era esta, que é assim, se nós vamos encerrar uma empresa, nós vamos encerrá-la dentro destes princípios e dentro destes pressupostos. Eu acho que, desculpa interromper-te, acho que na altura o risco que nós corríamos face ao não tentarmos do irmos no barco de encerrar a empresa, acho que assim, eu não conseguia morrer com isso, porque tínhamos uma série de projetos em que acreditávamos. Tivemos algumas entidades que realmente na altura foram, e se calhar até meio de 2014, foram fundamentais. Foram meia dúzia de fornecedores, meia dúzia de clientes, principalmente estrangeiros, e embora uma entidade bancária, embora ao preço deles, realmente acreditou no nosso projeto, e isto são as pessoas às vezes que estão à frente das instituições, não é? Acreditou no nosso projeto porque já tinha vindo a acompanhar o nosso processo, pronto, e acreditava naquilo que nós dizíamos, tanto que depois mais tarde se veio a verificar e que nós éramos pessoas que metíamos as coisas em prática, e que o que nós falávamos de projetos não eram meras utopias, não é? De jovens na altura, ou seja, a remeter há 10 anos atrás, se calhar podia dizer que éramos há 10 anos atrás que éramos jovens, não é? E se não tivéssemos arriscado, eu não ficava tranquilo. Não, mas havia esta, eu vou-lhe chamar clarividência, que os negócios se encerram, ok? E que o pior que podia acontecer era nós termos que encerrar o negócio, ok? Mas uma coisa é encerrar um negócio
porque já não se consegue mais. Outra coisa é fazê-lo sem tentar, sem ter essa possibilidade de tentar. Não é? Tanto que, lá está, nós comprámos a empresa em maio de 2011. 2011 foi o pior ano Em termos de faturação, ou seja, nós estávamos abaixo dos 50% de 2007. Quando nós comprámos uma empresa que entre 2007 e 2011 perdeu mais de 50% da faturação. não sei precisar, mas andava à volta dos 20, se calhar 25. Eu sei que o mínimo que nós chegamos a ter, ou seja, desde 2011 até agora, chegamos a ter só 17 trabalhadores, ou seja, foi nessa altura, foi restringir, ou seja, tudo que era custo, cortar, chegamos a ser 17. A limpeza não havia... Ou seja, era revezado pelas pessoas da produção, ou seja, avanças com advogados, acabamos tudo, ou seja, tudo que era custo tinha que ser, era a lei da sobrevivência, não é? E neste momento somos 31. Nós limitámos-nos a fazer aquilo que já tínhamos pensado em fazer. Isto é, quando chega a altura de eu ter que fazer, nós já o vimos a fazer há imenso tempo. A inovação já vem a acontecer desde 2006, ou seja, os contactos com criativos já estão a acontecer, já tínhamos tido uma experiência internacional que nos mostrava que o produto tinha valor, não é? Ou seja, aquilo que faltava era operacionalizar isso e pôr a máquina a Pronto, trabalhar. mas a nível, ou seja, nós nunca tínhamos participado efetivamente numa feira internacional, ou seja, tínhamos feito em 2012. Não é? Era mesmo, apanhamos umas... Que é assim, nós tínhamos as ideias, apresentávamos na altura aos sócios ou à gerência do Sr. António José e apresentávamos, ou seja, mas isso era mais um custo para eles, o que tradicionalmente as empresas, e se calhar é o que está nos livros, ou seja, que só ao fim de 3, 4 anos de participação em feiras é que se começa a sentir o retorno. Nós em 2012, quando participamos nessa feira em Frankfurt, vimos que não tínhamos capacidade para trabalhar tantos contactos comerciais que tínhamos. E assim, em 2011 isto foi tudo um processo muito conturbado, foi a aquisição da empresa, a seguir entra a Troika, a seguir temos um processo por acusação na ACT, depois temos os trabalhadores a primeira vez em 26 de novembro, foi uma data que me ficou marcada, telefona-nos o responsável da produção a dizer, então os trabalhadores estão todos a fazer greve e não sei o que mais, nem me deixam entrar e eu sou o único que quero ir trabalhar. Pronto, e depois nós na altura, não é, quer dizer, tínhamos feito não é, assumimos este risco por nós, mas também por eles, não é? Se calhar eu não sei se por imaturidade da altura levei aquilo um bocado a peito, não é? Mas eles estavam a fazer a greve contra o governo. Ainda no outro dia falava com uma funcionária precisamente disso e ela dizia-me assim, e eu nesse dia cheguei a casa, ouvi a sermão do meu marido. Pronto, ou seja, isto foi, quer dizer, isto nós com o risco que assumimos parecia que era tipo Jesus Cristo, não é? Mas o que é que acontece? Mas esta situação de contrariedades acontece todos os dias em todo lado, ok? E do ponto de vista daquilo que é o negócio, chamemos-lhe assim, nós já sabíamos precisamente o que é que íamos fazer, não é? Porque o produto funcionava por si só, aliás, e funcionava por si só, porquê? Porque isto são coisas engraçadas, não é? O trabalho, nós muitas vezes fazemos coisas e não sabemos quais são os resultados dessas coisas. Uma das situações que eu comecei a fazer quando comecei a trabalhar na fábrica, a determinada altura, foi começar a ir a Frankfurt, a uma feira. Okay? Como visitante. Ou seja, ia lá ver o que é que as marcas faziam, ia lá tentar encontrar fornecedores de acessórios, de coisas que nós pudéssemos incorporar no nosso negócio. Ou seja, e percebia que ali era o sítio onde tudo acontecia.
Quando nós começamos a fazer estes produtos diferentes, ou seja, que veio primeiro uma aguarela de grafite, depois veio o xigel, depois veio mais sempre aconteceu uma coisa, ou seja, eu quando ia para a feira em 2011, eu já levava na minha mochila uma série de coisas. De novidades. Não é? E sempre que tinha a possibilidade, naquela lógica da feira, de abordar alguém, porque ia ver se alguém queria distribuir aquilo, não é? Assim, olha, isto parece-me bem, vou ali bater àquele senhor, olha, você não está interessado em distribuir este produto ou qualquer coisa assim. E conclusão, e a determinada altura comecei a ouvir coisas deste género. Eu vejo mais novidades na tua mochila que nesta feira toda. Conclusão, uma vez, duas vezes, para lá, ok? O que significa que nós vamos ter que ser capazes, ou seja, em 2011 já tínhamos site, não é? Ou seja, já estávamos a publicar coisas e a vender, não sei a vender, não vendíamos online, mas já estávamos a publicar coisas. E chegamos àquela situação que é assim, nós temos que mostrar que estes produtos são nossos e que têm uma marca, independentemente de nós não termos dinheiro para nada, ok? Nós comprámos a empresa em maio de 2011, em janeiro de 2012 estávamos na Alemanha, falidos, ok? Isto é, tínhamos as nossas contas calcionadas. Eu lembro quando eles chegaram lá, isto é uma curiosidade, e pronto, quando eles chegaram, agora mete piada, na altura foi uma aflição, chegaram lá à feira, tinham um papel vermelho, ou seja, eu ainda não tinha conseguido pagar não é a loja, o stand, ou seja, depois lá consegui agilizar, ou seja, nós andávamos mesmo ali num sufoco, não conseguíamos respirar. Ou seja, foi um esforço enorme nós participarmos nessa feira, mas foi o Artegraf, ou seja, o primeiro produto lançado foi em 2006, com a aguarela de grafite. Mas o registro da marca já tinha sido feito para em 2007. A coisa acontece porque, efetivamente, foi para aí. O que é que eu vou dizer, o que é que eu quero dizer com esta circunstância? Imaginemos isto, imaginemos que primeiro entra um pintor que diz: olha, em 1990 aconteceu isto, mas depois temos um amigo escultor que de um momento para o outro diz: olha, uma cena grande assim, assim, assada, para espetacular. E nós, conclusão, porquê? Começamos a ver que, por um lado, aquilo não exigia tecnologia de desenvolvimento, que era operacionável dentro das nossas limitações, e ao mesmo tempo percebemos que aquilo trazia novas ferramentas para a prática do design. Esse xigel, ou seja, é assim uma barra de grafite, e isto tínhamos a perspectiva dos artistas que mostravam as necessidades, e depois internamente tínhamos os funcionários que o Zé aparecia lá com estas novidades, e assim, quando ele apareceu lá com o que eles chamavam o chouriço, quando aparece lá com o chouriço, olha, pirou de vez, não é este gajo. E eles próprios dizem, quando nós começamos a produzir isso, olha, devia estar tolinho, mas depois começaram a ver que efetivamente era, não é, esta linha Artegraf, nós já não falamos de cêntimos, falamos de euros, imagens completamente diferentes, não é? Por acaso, primeiro o nome não foi esse, foi Aquagraf, mas havia uma tinta qualquer da SINP que já estava registado. Grafite, mais associado à grafite. Este foi um acaso. Foi um acaso. Foi feito mais ou menos situações de brainstorming, não é? Não, foi um acaso porque a Aquagraf não podia. A ideia original era Aquagraf, que era grafite de aguarela, ok? Era a ideia do professor José Emílio e do meu primo António José. Quando fomos tentar fazer o registro dessa marca, ela estava utilizada, ok? E a partir daí, dentro daquilo que era a estrutura inicial do conceito, nós arranjamos outra palavra, que neste caso foi o Artegraf, ok? Houve várias hipóteses e aquela foi selecionada. Mas aquilo era para ser um produto. Quando nós passamos a fazer a aguarela de grafite e passamos a ter aquele que hoje é o bastão xigel e estávamos a olhar para as duas coisas, nós percebemos que Artegraf, que aquele produto original podia virar uma marca de tudo aquilo que viesse a ser criado
para belas artes, não é? Este era um segmento que não existia na empresa, mas foi um acaso, não foi pensado. Mas neste momento acho que temos o cuidado com a criação dos produtos para ser o mais internacional possível. Por exemplo, o Xigel, temos o número 1, number one, não é? Pronto, e que é uma pasta de grafite, não é? Tentamos criar o mais internacional possível, porque é assim, Porque é onde o mercado existe. Em 2011 a fatia de internacionalização devia estar 10-12%, neste momento está mais ou menos 50%. Neste momento a Artegraf tem para aí 30% da faturação, 30 e tal por cento da faturação. E é uma coisa que é esta, que é, eu vou-lhe chamar um cavalo de Troia, ok? Porquê? Porque é o produto que mais facilmente pode entrar, porque não tem concorrente direto, porque tem um design único, porque tem uma função única, porque tem uma série de características técnicas diferenciadoras que não se enquadram, não é aguarela, não é design, não é pintura, aquilo tem imensas múltiplas funções. E conclusão, e essa marca entra, esse produto entra, que vai sempre associado ao nome Viarco Portugal. Quando depois as pessoas descobrem que nós temos mais uns brinquedos e que temos mais uns lápis vintage com aspecto antigo e que fazemos lápis personalizados, ok? Aquele segmento de arte confere valor aos outros todos. É a ponta de lança. Exatamente. Entra e os outros vêm atrás, ok? Agora, isto era aquilo que eu estava a dizer, ou seja, as coisas já vinham a ser cozinhadas já há imenso tempo, estava tudo lançado, havia contactos com universidades, com designers, com gente do negócio e conclusão. E começa a acontecer tudo muito rápido. 2011 para 2012, logo. Não. Sim, 2011 para 2012. Tu compraste a empresa em 2011, atingiste um ano de faturação de 300 e não sei quantos mil euros, em 2012 já estavas a faturar 400 e não sei quantos mil euros. Com o que significa que foi um crescimento de 20%. Pronto, eu estava a ver na perspectiva financeira que sou eu a responsável, ou seja, quando começamos a respirar, a meio de 2014. Isto há uma coisa que é esta, quando nós ficamos com a empresa, todas aquelas coisas que são medidas corretivas começam a ser feitas logo de imediato. Não é? Isto é, vais para a reforma, pá, fazes muito jeito, adeus, acabou-se o contrato, gosto muito de ti, adeus, fazes asneira, não gosto nada de ti, adeus, ok? E conclusão, e a empresa foi reduzindo o seu número de efetivos durante esse processo todo, ao ponto de passarmos de 20 e tal, 17 foi o mínimo. Sendo que 5 pessoas estavam no escritório, ok? E 2 dos funcionários estavam em baixa permanente já na altura, ou seja, a nossa parte produtiva estava escavacada. Ou seja, isto é, toda a gente tinha que fazer de tudo em função daquilo que era preciso. O que significa que quando nós começamos a fazer estes produtos também requerem manualidades, não é? E não é possível nós termos uma fábrica a trabalhar a 100% se nós temos 80% das máquinas paradas porque só temos pessoas para ir trabalhando. Ainda trabalhamos 2 ou 3 anos com algumas empresas de trabalho temporário, às vezes para resolver situações pontuais, mas acho que para a nossa realidade não faz muito sentido. Existe outra questão, que lá está, que também naquilo que a Ana estava a dizer, deixou de existir advogado, deixou de existir empresa de limpeza, deixou de existir tudo. Garantias constantes vitais, basicamente. É preciso manutenção, não há manutenção enquanto não partir, tudo. Não é? A nível de compras, tivemos realmente meia dúzia de fornecedores que foram cruciais para a nossa sobrevivência. Os fornecedores mais portugueses, agora a nível de clientes estrangeiros. Então, a Califórnia Seda foi impecável connosco durante uma catrafada de tempo. Sim, e continua a ser. E continua a ser, deixa de ser agora porque fechou a empresa. Mas imaginemos esta coisa, era o que eu estava a dizer. Quando nós ficamos com a empresa,
por um lado, sabíamos que aquilo que seria o pior que poderia acontecer era nós termos que encerrar e estávamos preparados para encerrar a organização. Mas pelo menos tentávamos. E no fundo foi operacionalizar coisas. Coincidências. O turismo industrial arranca em 2012. Coincidências, nós em 2012, não é coincidência nenhuma, começámos um processo de internacionalização, ou seja, independentemente do negócio, a empresa mantinha muito boa imagem. Porquê? Porque tinha participado em projetos como o Colored, que é um projeto de identificação de cores para daltónicos, ou seja, colaborava com a Bienal de Vila Nova de Cerveira e com o Salão de Banda Desenhada da Amadora e com uma série de gente aí esquisita em projetos culturais. Significa que a empresa tinha, apesar de não ter negócio, tinha boa imagem, tinha boa comunicação. O que é que acontece? Lá está, começa tudo a ser operacionalizado. Arranca o turismo industrial, arranca o processo de internacionalização, arranca efetivamente a questão de pôr os ateliês a desenvolver projetos também, não é? Por exemplo, imaginemos esta circunstância. O nosso ateliê, onde vêm artistas em residência, e o ano passado recebemos gente do Brasil, de Austrália, de várias partes do mundo, de várias partes do país, ou seja, vêm trabalhar para a fábrica, ficam em residência na Oliva, ou seja, há este tipo de partilha também entre a cidade e de um momento para o outro, lá está, nós temos gente que nos promove em vários pontos do mundo, que cada vez que tem projetos se lembra de nós e nos telefona para nos desafiarmos ou para ver se nós os podemos ajudar em alguma circunstância, e tudo isto aqui vai fazendo criar valor. Agora, nós, com 10 pessoas, nós não podemos produzir milhões, mas estamos falidos, não temos dinheiro, não é? Qual foi a nossa estratégia? Foi falar de verdade. Foi chegar a Frankfurt, contar a história toda, não é? E chegar ao fim e dizer: queres comprar? Tens que pagar à frente, porque nós estamos falidos. E é engraçado, é engraçado que a abordagem que nós tínhamos com clientes estrangeiros e portugueses era precisamente a mesma, mas as respostas eram completamente diferentes, ou seja, nós éramos completamente transparentes, mostrávamos onde é que estávamos, para onde é que queríamos ir, quais eram as nossas intenções, quais eram as nossas debilidades. O cliente estrangeiro adiantava-nos o dinheiro para nós comprarmos matéria-prima. O português pedia desconto. Para pagar antes. Significa uma circunstância que é a seguinte: nós temos tentado, na medida daquilo que nos é possível, acabar com o bruxedo. E o bruxedo é o facto das coisas acontecerem porque acontecem e nós não percebemos porque é que elas acontecem. O que significa que a Ana é de gestão, eu sou de marketing, eu não percebo nada de química, a Ana não percebe nada de química, mas eu percebo de uma coisa de o que é que eu quero fazer, ou o que é que precisamos de fazer. E dentro desta lógica do que é que nós precisamos fazer, a química não é diferente das outras áreas, isto é, nós apropriamos-nos sempre do conhecimento adquirido e adaptamos-lo às nossas necessidades. O que significa que eu, quando olho para uma coisa e digo que está dura, que não gosto disto, que está duro, eventualmente se calhar vou procurar alguma coisa que seja mais macio ou que ponha isto mais lubrificado, ou seja, mas conclusão, eu posso saber o que é que eu preciso, mas não... E os fornecedores aqui que nos rodeiam têm sido um papel fundamental para nos dar esse apoio. Mas sim, já temos um engenheiro, mas só que eu disse logo, aqui não vais ser tratado com um engenheiro, que nós aqui não utilizamos títulos, tens azar. E é de uma utilidade tremenda porque é capaz de descodificar coisas daquilo que é a parte química. Mas temos outras imensas debilidades, não é? Porque nós deveríamos ter engenharias mecânicas e deveríamos ter uma série de coisas dessas ao nível daquilo que são depois o fazer, que ainda continuamos de vizinhos. Eu acho que estas coisas aqui fazem-se de uma forma natural.
ok? Não adianta mandar dinheiro para cima das coisas, contratar muita gente para fazer coisas, porque se não houver um acompanhamento e uma formação dessas pessoas naquilo que são os interesses e os valores e os objetivos, as coisas não funcionam, não é? E por exemplo, neste caso estavas a falar do Eduardo, que é O nosso engenheiro. Ele tem sido uma pessoa muito importante naquilo que é a maneira como me permite desenvolver o meu trabalho. Mesmo no próprio, assim, nós não, o ano passado implementamos o sistema de gestão de produção informatizada, ou seja, esta mudança para as pessoas que já para escrever num papel foi também um elemento crucial aí nessa mudança. Claro que ainda temos muito a melhorar. Mas, por exemplo, o que é que acontece? Esse tipo de informatização de produção é aquilo que agora se chama de indústrias 4.0, uma coisa qualquer assim dessa natureza. Ou seja, nós fazemos processos por necessidade e por oportunidade. Um exemplo. O ano passado a empresa conseguiu obter a certificação de gestão florestal, do PFC e FSC. Duas certificações fundamentais para garantir que o produto não anda a matar florestas. Fizemos-lo porquê? Porque nós já consumíamos madeira certificada há mais de 10 anos. Okay? Quer dizer, se compramos madeira certificada, porque raio é que não havemos de ser certificados. Mas para certificar uma coisa dessas é preciso ter um software de gestão de produção que permita fazer o acompanhamento. E acabaram as duas coisas por desenvolver de mão dada e acabamos por... Ou seja, isto no fundo, os projetos não são feitos para resolver uma situação, são feitos para resolver um máximo de situações possíveis que permita, por um lado, obter controle, não é? Para a gestão, e que permite efetivamente meter a organização naquelas coisas que têm a ver com as responsabilidades e ao mesmo tempo são instrumentos de marketing, ok? Pronto. O que significa que é a oportunidade ou o momento que faz às vezes com que as coisas arranquem ou não arranquem. Agora, nós sabemos aquilo que tem que fazer, ou seja, nós sabemos tudo aquilo que está errado naquela organização. Sabemos quais as necessidades que são muitas. Qualquer ou onde nós consigamos incluir aquilo, não é? Nós incluímos, por exemplo, este projeto que está a acontecer aqui, não é? A nós interessa-nos desenvolver o segmento de mercado de turismo industrial, a nós interessa-nos mostrar que o património pode render dinheiro, que pode gerar projetos autossustentáveis, autopagáveis dentro das regiões, em que é possível criar emprego, que é possível criar riqueza e valor, não é? O que é que acontece? Estão a fazer. Eles, ao fazerem isto, o que é que estão a gerar conteúdos para nós. Conteúdos para nós que nós podemos utilizá-los na promoção da nossa organização. Seja ao nível do marketing puro e duro, para dizer que é para vender lápis, não é? Ou ao nível daquilo que é mostrar a capacidade de relação da empresa com outras instituições, sejam elas nacionais ou internacionais, para operacionalizar novos projetos. Não é? Isto é, nós não fazemos projetos com as universidades para fazer marketing. Nós fazemos projetos com universidades porque encontramos pessoas que merecem a nossa, como é que eu vou dizer, confiança e que merecem a nossa, quando nós reconhecemos o reconhecimento por aquilo que essas pessoas pensam, ou seja, mas no fundo, no fim, aquilo vai gerar comunicação dentro da universidade. Ou seja, as coisas não são exclusivas. Começou em 2008. E arrancou em 2008, porquê? Porque nós tínhamos um espaço vazio dentro da fábrica. Estava lá um espaço, que era o espaço da antiga chapelaria, que estava todo desarrumado, cheio de tralha e não estava a ter qualquer tipo de autorização. E então, lá está, nós já vínhamos dentro dos projetos culturais, já tínhamos estado na Bienal de Vila Nova de Cerveira. Em 2006. Já tínhamos visto qual é que é o potencial que este tipo de coisas tem, e então tínhamos uns amigos artistas locais que precisavam de um espaço, ok? Na qual nós dissemos, olha, vamos criar aqui um espaço de ateliê dentro da fábrica. A contrapartida era eles arrumarem, limparem e pintarem lá a coisa e poderiam usufruir daquilo gratuitamente.
Conclusão. Isto criou-nos uma possibilidade muito grande de ter uma coisa que não tem nada a ver com negócio dentro da empresa. Isto é, tem a ver com produção de conhecimento, digamos assim. E arrancou, lá está, com uma comunidade local, teve já alguns intervenientes, ou seja, há sempre esta vontade de ter gente da terra, ok? Comunidades locais que possam usufruir do espaço de uma forma permanente. Mas depois começamos a ver que havia interesse de gente de fora em vir para cá. Tivemos a residência do Pimentão. Depois é um bocado boca a boca, não é? Isto no meio as pessoas vão falando. E de um momento para o outro, lá está, as coisas começam a acontecer. E o acontecer tem a ver com o quê? Quando nós começamos a ver profissionais, eu vou-te chamar assim, profissionais, há gente profissional, há gente amadora, que vem à residência, não é uma obrigatoriedade, que pega nos mesmos objetos, de 1000 formas diferentes, que fala das mesmas coisas com palavras diferentes. Nós começamos já a perceber que as coisas não são só aquilo que são, mas também aquilo que podem ser, que é o pensamento artístico da coisa, não é? Que é o que eles veem e que eles tentam materializar nas suas ideias. E nós percebemos uma coisa que é esta. Quando nós começamos, por um lado, a dar valor a uma ideia, ou a ver o valor de uma ideia, não do ponto de vista comercial, mas da ideia em si, e que depois que essa ideia pode ser o mote para nós podermos desenvolver um objeto qualquer, não é? Ou onde vamos tentar, dentro da lógica do design, fazer aquilo cuidado. Das residências artísticas já nasceram de 2 ou 3 produtos, um deles com faturação considerável, ou seja, se formos fazer as contas do que poderíamos ter tido em rendas face à faturação do produto, acho que foi uma boa opção. Não tem comparação. Foi uma boa opção, por isso, às vezes o lucro imediato e aquilo que... O lucro imediato. O lucro imediato ia-nos meter 1000 euros de renda por mês. Ou seja, 12 mil euros ano, 120 mil euros em 10 anos, ou seja, nós levámos 12 anos, 120 mil, 132, 144 mil euros estariam investidos naquele ateliê por não rendas cobradas. Lá está, nós no ano passado, se calhar, vendemos mais de 200 ou 300 mil euros em produtos derivados de residências artísticas. Que vêm desse tipo de contacto puro e duro com gente da criação. Deve andar nos 50-50 em termos de internacionalização, não é, naturalmente que isso varia, mas anda varia, mas tem, vamos imaginar esta circunstância. Nós temos quando ficamos com a empresa, em 2011, batemos no fundo, ou seja, a partir daí é fácil, como que eu vou dizer, crescer, não é? Isto é, quando nós temos 0, se crescer, se vendermos aumentarmos... Se calhar o escolar representava que 60% da nossa faturação na altura? Não, o escolar representava 50% da faturação. Neste momento representa 0,0001. Houve um desinvestimento, se calhar, assumido por questões de sobrevivência, ou seja, quando nós ficamos com a empresa, ou seja, estava-se a disputar a linha arte grafo, ou seja, falávamos de euros e não de cêntimos face ao mercado escolar dos lápis de cor. E nós não tínhamos dinheiro para comprar matérias-primas. Não tínhamos dinheiro para comprar matérias-primas, ou seja, e a nossa matéria-prima mais cara é a madeira, ou seja, os lápis escolares levam madeira, enquanto os produtos de arte grave, se calhar grande parte deles é grafite e outros produtos que nos exigiam menos investimento. Menos investimento para mais retorno. Com poucas pessoas vamos fazer o quê? É um crescimento do valor agregado que
Exatamente. a porcentagem de lucro é bem maior, Bem maior. que concorrer no mercado como que Foi um desinvestimento assumido por questões de sobrevivência, mas neste momento nós também temos consciência que ao recebermos quase diariamente visitas de turismo industrial acaba por ser um contrassenso e é uma fatia que nós não digo que queremos reconquistar, mas queremos estar presentes no mercado Voltar ao mercado escolar, não é? tendo a noção que é assim, eu não tenho vontade de nos deixarmos esmifrar outra vez pelas grandes superfícies e por os valores que os regem, que são os números e os objetivos em números, quando a Viarco tem uma cultura muito própria e nós tentamos, claro que temos objetivos e claro que todos os projetos têm que ser sustentáveis e vamos falar sempre em números e em dinheiro, sim, mas nós tentamos sempre, diariamente tratar as pessoas como tal, ou seja, como pessoas.